Marcão, ontem 4 cidades da região seguiam com focos ativos de incêndio em área de matas, sendo elas Nova Granada, Polônia, Turiúba e também Paulo de Faria. O estado de São Paulo decretou situação de emergência por 180 dias nas áreas de 45 municípios paulistas, em razão das ocorrências de incêndios florestais que vinham sendo registrados, né? Conforme a gente pôde acompanhar aí a semana passada. O decreto indica que os focos de incêndio resultaram em graves danos humanos, materiais e ambientais, além de significativos prejuízos econômicos e sociais nas cidades incluídas no documento. Na região, as cidades incluídas neste documento são Nova Granada, Polônia, São José do Rio Preto, Ubarana, Urupês e também Valentim Gentil. Ainda de acordo com o governo de São Paulo, ao todo, 46 municípios estão sendo monitorados e estão em alerta máximo para queimadas. As cidades monitoradas no Noroeste Paulista são Santo Antônio do Aracanguá, Nova Granada, Ubarana, Polônia, Urupês, Turiúba e também Paulo de Faria. Olha, o governo de São Paulo também anunciou ontem que o número atualizado de cidades em alerta máximo para queimadas subiu para a quantia de 48 focos. Ainda segundo o comunicado, o governo estadual dará continuidade no início desta semana às atividades do gabinete de crise e do posto avançado em Ribeirão Preto, para coordenar o combate às queimadas no interior do estado. Em atualização na manhã de hoje, desta segunda-feira, o governador Tarcísio de Freitas disse que agora, no estado, não existe nenhum foco de incêndio. Então vamos acompanhar a fala do governador. Nós fizemos o reconhecimento agora pela manhã e os focos que remanesciam em Pedregulho, Paulo de Faria já foram extintos. Então não tem nenhum foco ativo no estado de São Paulo. Né? Relembrando um pouco do que aconteceu nos últimos dias, a gente nenhum parte de foco mais de de incêndio foi 2.700 registrado, focos ativos. inclusive nas últimas horas, né? Agora sim, vamos acompanhar. Muito grande que envolveu aí várias agências governamentais das 3 esferas. E no sábado a gente tinha reduzido de 2.700 focos em várias regiões do estado, na região de Piracicaba, na Alta Paulista, na região ali de Araçatuba, na região de Ribeirão Preto, que era mais crítica. A gente reduz isso para 210 focos. Terminamos o domingo com 6 focos e agora pela manhã nenhum foco. As Forças Armadas continuam mobilizadas junto com o Corpo de Bombeiros para fazer trabalhos agora preventivos para evitar reignição, para fazer aceros também, para evitar o avanço do fogo, principalmente considerando que a frente fria deve perder força nos próximos dias, o tempo seco vai voltar e a gente vai fazer a proteção de áreas residenciais e industriais e das nossas unidades de conservação. Olha, assim como disse o governador Tarcísio, o governo federal, por meio das Forças Armadas, enviou 7 aeronaves para ajudar no combate às queimadas. Também estão em operação outras 10 aeronaves da Polícia Militar, além de mais de 610 viaturas do Corpo de Bombeiros e quase 2.000 caminhões-pipa, entre mais aí de 3.000 veículos empregados nesta operação. A Polícia Civil está mobilizada para investigar todos os casos de incêndio criminoso no estado, com foco inclusive especial nas regiões afetadas pelas queimadas. Olha, até o momento, 3 pessoas foram presas em São José do Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira por provocar incêndios criminosos. Além disso, de acordo com novas informações, um jovem de 26 anos foi preso em flagrante, suspeito de atear fogo em um canavial na região rural de Guaraci. O fato foi registrado na quarta-feira, dia 21. Olha, o suspeito foi localizado e tentou fugir da polícia. Com ele foram encontrados 2 isqueiros. O suspeito permaneceu em silêncio e não indicou familiares para avisar que foi preso. Após ouvir as testemunhas e o suspeito, foi feita a prisão em flagrante. O caso foi registrado como incêndio. O governo de São Paulo acredita, por enquanto, que não há uma ação orquestrada. A Polícia Civil e também a Polícia Federal investigam os casos.
Ô Marcão, Tarcísio, né? O nosso governador estima que o prejuízo provocado ao estado por conta das queimadas supere o valor de R$1 bilhão. Muito dinheiro, hein? Os registros, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, colocam o estado de São Paulo no topo da lista de incêndios do país no fim de semana, inclusive à frente de estados da Amazônia Legal, que enfrentam uma temporada recorde de queimadas, com fumaça chegando inclusive a 10 estados, incluindo São Paulo e até o Rio Grande do Sul. Inclusive, a CETESB registrou a pior qualidade do ar em 16 anos na região de Rio Preto. E nós temos aqui, né, imagens, Marcão. Exato, né? Por falar em incêndios, esses incêndios criminosos, vamos mostrar imagens desses, né? Esses delinquentes, né? Começando aí por São José do Rio Preto, um caso de incêndio, Juninho, um incêndio criminoso, é investigado pelo 1º Distrito Policial. Com as imagens na tela aí, ó. A unidade teve acesso às imagens que mostram um motociclista ateando fogo em uma área de mata na zona sul do município. Aos poucos, o fogo ele foi se alastrando, tomando maiores proporções. Apesar do caso não ter sido registrado oficialmente, a Polícia Civil já realiza diligências visando identificar esse autor do incêndio. Olha, em Jales, uma câmera de segurança flagrou um momento na tarde de sábado de um homem ateando fogo numa área de mata nos bairros Jaque B, Alvorada e Nova Jales. A gente tem as imagens também de Jales, são essas aí que você confere na tela. Né? Conta pra gente, Marcão. Olha, e hoje é tudo muito preciso. Bom, praticamente todo mundo tem celular pra filmar, pra fazer as coisas, né? E se você puder denunciar, tá aí, ó, como esse caso, né? A ação foi filmada no sábado, dia 24. As chamas, elas se alastraram rapidamente, destruindo toda a vegetação e causando uma densa fumaça que se espalhou por diversos bairros aqui da cidade vizinha de Jales. Conforme mostra a imagem para você que está acompanhando por imagem, né? O incêndio ele foi causado de forma criminosa. As autoridades identificaram um homem responsável pelo fogo e tomaram as medidas necessárias para responsabilizá-lo. A mata no local foi devastada. O incêndio realmente destruiu tudo. Além desse incêndio que a gente está vendo aí, ó, outros focos provocaram problemas na telefonia da cidade. Várias ocorrências foram registradas na cidade e também na zona rural. Equipes policiais e os bombeiros também contam com o apoio do cidadão para informar, né, novos focos de incêndio por meio dos telefones 190, 193 ou o 199 também, né? Olha, além dessa destruição feita pelos incêndios, né, em toda a nossa região, em Santo Antônio do Aracanguá, olha que fato lamentável, né? Bois acabaram morrendo devido aos incêndios. Vamos relatar que alguns fatos tristes, né, que aconteceram na região por conta dos incêndios. Começando aí com a informação de que mais de 40 bois morreram carbonizados durante um incêndio em uma fazenda que fica em Santo Antônio do Aracanguá, vizinha de Araçatuba. Esse incêndio começou na noite da última sexta-feira. De acordo com a prefeitura, você pode acompanhar imagens também, tá bom? As chamas foram controladas, mas alguns pontos da propriedade ainda são considerados de risco por conta das brasas. A fazenda atingida fica no bairro da Vertente, próximo ali a Auriflama. Conforme as informações, ao menos 43 animais morreram durante esse incêndio que foi registrado. Olha, agora vamos falar de Urupês, né? 2 funcionários de uma usina morreram carbonizados enquanto tentavam combater um incêndio, né? Na tarde de sexta-feira, Marcão. Uma fatalidade. Segundo as informações, os trabalhadores estavam em um caminhão tentando apagar um incêndio em uma área de pastagem, quando o veículo acabou tombando e eles não conseguiram fugir das chamas, né? Eles ficaram presos ali no meio do incêndio. As vítimas, identificadas, meu caro Juninho, como Saulo Rodrigo de Oliveira, de 47 anos, e Gersi Silveira Júnior, de 30 anos, são naturais de Porteirinha, em Minas Gerais, e também Irapuã,
aqui em São Paulo. Ambos trabalhavam como brigadistas na usina. A usina informou em nota que a propriedade da empresa é da assistência e atenção aos familiares das vítimas. Ainda na última sexta-feira, também no final de semana, as aulas em escolas de Ubarana e também Urupês foram suspensas por conta da grande quantidade de incêndios que atingiu aquela região. Ainda em Ubarana, uma rua precisou ser evacuada porque os moradores estavam muito próximos do fogo. Aí, portanto, né, esse fato realmente lamentável. 2 pessoas acabaram perdendo a vida, né, no combate a esses incêndios. E também nós tivemos informações lá de divisa de São Paulo com Minas Gerais. Um vídeo, chocante, inclusive, mostra o fogo saltando o Rio Grande na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, após incêndios devastadores que aconteceram. O momento crítico, registrado inclusive nas proximidades de Orindiúva, mostra as chamas atravessando o rio em direção a Frutal, Minas Gerais, e também ao distrito de Aparecida de Minas, na área ali que fica o Porto da Mandioca. Moradores de diversas regiões do Brasil têm compartilhado vídeos e relatos sobre as grandes queimadas nas redes sociais. O fogo, que inicialmente devastou áreas de São Paulo, agora ameaça outras regiões, aumentando aí a preocupação entre os moradores de locais aí afetados e também de risco. Esse aí é lá na Barranca do Rio, o pessoal tava pescando, Marcão. Pescando. E de repente o fogo começou a pular de um lado pro outro. Olha, o fumaceiro é bom, são as faíscas, né? Coisas queimadas que o vento vai levando e vai esparramando o fogo. Olha assim só, bate o vento e parece que dobra o tamanho das chamas, né? Exatamente. Olha, é realmente perturbador uma situação dessa, né? Assustador também foi em Ribeirão Preto nesse final de semana. Em Ribeirão Preto, uma forte tempestade de poeira, de fuligem, né? De queimada, transformou o dia em noite. Isso aconteceu no sábado e também contribuiu com um cenário de medo registrado em Ribeirão Preto. A minha menina mora nas proximidades ali, um condomínio onde, né, nas proximidades estava pegando fogo, e disse que realmente a coisa era muito feia e muito grave. Olha, a busca por unidades de saúde para tratar de problemas respiratórios aumentou 60% em Ribeirão Preto em comparação com a média aos fins de semana, isso conforme informou a prefeitura. A Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros foram para as ruas para tentar controlar os focos de incêndio que atingem principalmente terrenos urbanos e áreas de mata. Parte da cidade ficou sem energia no final do sábado. Alvorada Notícias, jornalismo cidadão. O Alvorada Notícias traz agora uma entrevista exclusiva com o Capitão Alonso, comandante da Polícia Militar Ambiental da região de Fernandópolis, responsável por 49 municípios. Na semana passada e também no final de semana, a nossa região registrou queimadas extremas, deixando os produtores rurais com prejuízos e a população em alerta, assustada por conta do fogo e da fumaça que cobriu o céu do Noroeste Paulista no final de sexta-feira e também no sábado. De acordo com a Polícia Ambiental, o fogo na região de Riolândia consumiu cerca de 15 mil hectares. A repórter Stephanie Babará conversou com o capitão. Stephanie, boa tarde. Excelente tarde para você, Juninho, para o Marcão e para todos que acompanham esta edição do Alvorada Notícias. Pois é, ainda bem que no final de semana houve a chuva para dar uma amenizada aí nessa situação que a gente tem vivido nos últimos dias, inclusive com uma grande nuvem de fumaça atingindo as cidades aqui da nossa região. Eu tô com o Capitão Alonso da Polícia Ambiental para trazer pra gente informações atualizadas sobre o estado aqui, né? Como tá a nossa situação. Graças a Deus veio a chuva. Capitão, como que tá? Como que foram esses dias aí para vocês? Primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco do serviço da Polícia Ambiental. Foram dias críticos de muitos incêndios, muitos problemas ambientais e econômicos também, porque as queimadas são criminosas
e trouxeram diversos prejuízos ao produtor rural, que muitas vezes se preocupa em produzir, em fazer o correto e é atingido por essas ações criminosas. Tivemos grandes incêndios na nossa região. A Polícia Ambiental aqui de Fernandópolis é responsável pela fiscalização ambiental de 49 municípios e tivemos incêndios de 700 hectares e outro incêndio de 15 mil hectares que estão sendo investigados as possíveis causas, os seus pontos de início, para tentar responsabilizar aqueles que provocaram essa ação criminosa, essa catástrofe, esse problema para nossa região. Quais as regiões mais atingidas? Riolândia e Paranapuã foram os maiores incêndios que a gente teve na nossa região. E graças a Deus tivemos a chuva, não tivemos ocorrências de queimadas desde que começou a chuva no sábado e esperamos que continue assim. Além do prejuízo para os produtores rurais, além do meio ambiente, a gente tem também o problema com a fauna, né? Os animais que buscam abrigo, a gente vê aí diversos vídeos de animais sendo soltos para não morrerem queimados. Fala um pouquinho para a gente também dessa situação. Sim, o incêndio ele causa diversos problemas, principalmente o descontrolado e problemas de fauna, que temos muitos animais resgatados, filhotes de onça, lobos-guará, aves que são atingidos por incêndio. Isso causa um problema ecológico, porque todo animal tem uma importância ambiental naquilo que ele representa dentro do nosso ecossistema. E a gente acaba perdendo fauna e que ocasiona outros problemas, como preservação de flora, dispersão de sementes e até mesmo a continuidade produtiva da nossa região. O senhor falou que as causas, né, de incêndios seguem em investigação, mas há relatos e há notícias de que pessoas estão sendo presas por conta de que são incêndios criminais, né? A maioria deles. Sim, eu acredito que são incêndios criminosos e tem pessoas sendo presas pelo estado de São Paulo, Ribeirão Preto, Batatais e outras cidades São José do Rio Preto já localizaram pessoas que realizavam atividades criminosas. Capitão, qual é a orientação para as pessoas ao identificarem um foco de incêndio? O que devem fazer? Faça a orientação. Perfeito. Se a pessoa localizar um foco de incêndio, é recomendável que ligue para o bombeiro, informe a situação e se localizar algum indício de atividade incendiária, que filme, anote dados como placa, tire fotos para que a gente possa localizar essas pessoas. Complementando, o governo do estado de São Paulo também fez um plano emergencial para os produtores rurais que foram atingidos por essas queimadas, tiveram prejuízo nas suas produções, e a gente recomenda que procurem as CATs das suas regiões, escritórios de defesa agropecuária também, para se inteirar sobre essas medidas do governo do estado de São Paulo, para apoiar e tentar diminuir o prejuízo que sofreram com essas queimadas. Tá certo, obrigada pela entrevista, um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia. E só lembrando que essa ação, né, é uma responsabilidade de todos. Com o tempo mais seco, as queimadas, digamos que ficam mais fáceis de ocorrerem, e a gente evita aí jogar objetos que possam causar também incêndios. Meninos, é com vocês. Valeu, Stephanie, obrigado pelas informações, obrigado ao capitão Alonso também, pelo noticiário, e reforçando sobre a ajuda do governo para os produtores rurais, né? A Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento disponibilizou inclusive 100 milhões de reais para os produtores afetados pelos incêndios de subvenção ao seguro rural. Meu caro Juninho Falcone. Boa tarde, eu vou Marco Zampieri. Nós vamos agora receber ao vivo, né, via telefone, o presidente do Frigo Estrela, Vadão Gomes, que vai bater um papo com a gente, vai falar também sobre o assunto principal que a gente está sendo abordado hoje, que é a questão também das queimadas. Vadão Gomes, nosso presidente do Grupo Frigo Estrela, bem-vindos, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso jornalismo Alvorada Notícias. Boa tarde. Boa tarde, Juninho, boa tarde a todos aí da rádio, boa tarde àqueles que estão nos ouvindo, um abraço a todos, obrigado aí pela oportunidade. Muito bem, seu Vadão, vamos falar sobre essa questão das queimadas, né? Eu gostaria que o senhor opinasse a respeito, né, desses incêndios, a questão se é criminoso, se são acidentais, qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Olha, eu acredito que aqui na nossa região não tenha sido criminoso. É o que a gente ouve falar, que teve prisões, inclusive,
teve flagrantes lá na região de Ribeirão e outras regiões aí do estado. A verdade é que tem uma baixa umidade do ar, uma seca extensa. A seca não muda muito e todo o tempo sempre foi 100 e poucos dias sem chover, é normal na nossa região, né? Então a umidade dessa vez ela está muito baixa. Isso auxilia de ter um espelho, um vidro, às vezes dá autocombustão nisso aí. Então, acho que é importante a gente salientar isso, que como a seca. Aqui o Leonardo está me lembrando aqui que Jales também teve um incêndio criminoso. Então, infelizmente, eu não sei qual que é o objetivo desse do cara para colocar fogo, porque eu imagino que todos estão sendo prejudicados, né? É o mesmo cara que foi lá por fogo, ele está sofrendo com a fumaça, com a fuligem na casa dele, evidentemente ajudando a aquecer mais ainda a região. Não dá para entender direito se tem uma motivação política, que mesmo assim não vejo fruto, tá? Se tem intenção for política para bagunçar, não dá para entender qual seria o fruto do crime que eles estão praticando, né? Então, assim, até estão me alertando aqui que não é bem assim. Teve crime aqui na região, sim. Então, assim, o descuido acaba sendo um crime também, às vezes, né? Então, você pega o cara, joga a bituca do cigarro, né? Já é um descuido. A latinha que pode, o alumínio pode dar reflexo e dar combustão espontânea. Espontânea não, provocada pelo brilho do reflexo do sol. Então, assim, o que é preciso preocupar hoje, sem dúvida nenhuma, além da parte ambiental, a parte da saúde, que é a principal de todos, é da parte econômica, né? Que acaba sendo um reflexo negativo para o futuro disso aí. A nossa região, ela é eminentemente agrícola e pecuária, vamos dizer assim, do agronegócio. Exato. Então, todo mundo depende, direto ou indiretamente, de tudo que esse troço tem que ir bem. Então, o cara do supermercado, o cara da loja de pano, ele precisa desse cara para comprar, rodar o negócio dele. E quem está trabalhando nesses lugares, evidentemente, é diretamente, objetivamente dependente da atividade econômica regularizada. Então, acho que nós temos uma situação de emergência realmente. O governador tem visto dessa forma, decretado de emergência em 46 municípios, parece um bom punhado de municípios aí. Eu acho que a emergência é no estado inteiro, nas cidades inteiras, não é só no campo. Realmente é muito grave isso aí. Eu, inclusive, essa semana estamos potencializando, pedir para o pessoal da fábrica de ação potencializar a oferta de produto, fazer preço de custo praticamente, tanto de feno como de ração, para poder acudir as pessoas têm que tratar de animais, né? Porque já tem amigos nossos que me ligou dizendo que não tinha o que fazer com os animais, em função do fogo e da própria seca. Então, estamos oferecendo e fazendo todo o sacrifício para entregar, para viabilizar a continuidade do negócio do cara, seja leite, seja carne, seja manutenção dos animais novos. Então, já pedi para criar uma força-tarefa aqui dentro do grupo para poder servir, sem pensar em resultado, que agora é todo mundo dar mão e resolver essa questão climática tão grave, historicamente grave, né? Então, estamos aí tentando ajudar nessa dificuldade que está sendo passada na nossa região. Bom, muito bacana essa ideia, né? Essa atitude, né? De ajudar aqueles que agora vão sofrer bastante, porque é um prejuízo gigantesco, né? E pegando esse gancho agora, que você falou de queimadas históricas, você já acompanhou algo parecido já na nossa região? Você que há bastante tempo cuida também de uma população grande? Você veja bem, nas nossas propriedades sempre teve incêndio, todo ano sempre teve. Constantemente tinha. Esse ano nós só teve dois que caiu fio teve rompimento de cabo, em função exatamente do aquecimento do cabo pelo sol. Ele já tem um aquecimento natural da corrente que passa por ele. E quando ele aquece, pelo material mole, que é o cobre, o alumínio, ele acaba sendo rompido pelo próprio peso da inserção do cabo. Então aconteceu lá na Aparecida de Taboado, na fazenda nossa, e aconteceu aqui em Estrela. Mas como a gente tem a parte de bombeiro muito treinado e bem pronto, né? E tem um monitoramento por câmera, qualquer fumaça a gente já detecta e faz alerta, tanto de dia como à noite. E temos o drone aqui também para poder acompanhar em loco.
Então, dessa feita, foi fácil de você passar a grade e o pipa ir auxiliando até o fogo acabar. Mas ele no fundo de casa, por exemplo, onde eu moro ali, teve uma queimada, não sobrou nada. Não tem assim, não tem uma moitinha, por exemplo, ficou tudo cinza. É um negócio assim muito assustador. Então, além do fogo, você tem uma desidratação das plantas fora do comum. Esse é o mais grave, é isso. Até se 60% o pessoal da saúde já fala que já abaixo de 60% faz mal, nós estamos com 9%. Entendeu? Nós estamos num momento crítico para o ser humano e, consequentemente, para as plantas, para os animais. Então, é em função disso que a gente fica preocupado. E lembrando também que a chuva que deu no final de semana também não foi suficiente para amenizar toda a situação também, né? Eu diria, ela ajuda, mas no caso das palhas, da pastagem, por exemplo, ela derrete as palhas e a terra. E quando ela está totalmente seca, quando ela tem essa umidade, ela quebra, ela desaparece e vira pó, né? Ela deita e desaparece. Então, para os animais, no primeiro momento, ela é trágico. Sem contar que 15 milímetros nos lugares que choveu mais, né? A maioria não choveu 5. Aqui na fazenda, Turbilhão, por exemplo, choveu 15, aqui em Estrela choveu 10, né? Fernandópolis me falar que foi 5, não tenho certeza disso, mas alguém me falou, alguém que trabalha aqui comigo, que é de Fernandópolis, dois na verdade falaram, foi 5. Então assim, acredito que essa chuva ela vai evaporar pelo sol que está sendo prometido aí daqui para frente, né? De sexta-feira para frente. Bom, a situação triste, né? É que agora o pessoal do campo vai enfrentar. A gente fica feliz pelo grupo, né? Tá tendo essa atitude, dessa questão das ações, para que o produtor não possa ter ainda mais prejuízos, né? Mas infelizmente pedir para o pessoal ter um pouquinho mais de consciência, né? A gente está sempre falando sobre conscientização, mas o pessoal às vezes não leva tão a sério, né? E também o prejuízo da saúde humana, que com essa fumaça aumentou 60% aí a demanda também nos postos de saúde, né? No atendimento à saúde. Isso é complicado também, né? É isso aí, Julinho. As pessoas que tiveram alguma dificuldade para manter os seus animais, nós criamos uma força-tarefa, inclusive pode ligar até na rádio, aqueles que não tiveram o telefone, ligar para mim, ligar para o Leonardo, ligar para o Du, ligar para quem quer que seja, que já estão instruídos para direcionar sem ter lucro. Tanto a estrutura que tem para os nossos confinamentos vai ser repassado para as pessoas, prazo. Não tem nenhum problema. Vamos facilitar para que esses animais sejam mantidos de maneira tranquila, do jeito que tem que ser. Tá certo. Seu Vadão, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero aí mais participações durante esse ano todo aqui, seu. Tá bom? Eu que agradeço. Abração. Vamos participar. Abraço. Grande abraço. Tá aí Vadão Gomes, que é o presidente do Frigo Estrela, falando com a gente. Sim. Respeito das queimadas, ele como né? um grande proprietário de terras aqui na região também, com certeza com medo dessas queimadas que vem acontecendo aí, e parabéns ao grupo pela iniciativa, né? De poder disponibilizar os produtos, né? Estrela aí, para quem está precisando nesse momento tanto, né? Com o preço de custo, realmente parabéns aí pela iniciativa.